Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Hoje a gente vai ver aí a famosa teoria cinética dos gases, né? Eu também chamava de teoria cinética dos gases ideais, que é uma aproximação que cientistas fizeram, tá? Pra gente estudar como seria o comportamento de um gás, tá? Vamos jogar algumas simplificações, vamos dizer, dar essas afirmações assim, vamos ver como é que vai ser esse comportamento. Como o próprio nome diz, gente, é uma teoria, então não é uma lei. Então o que a gente vai ver aqui, em alguns casos, não tem, assim, vamos dizer, relação geral com a realidade, tá? É algo assim mais ideal, perfeitinho, ilusório do que realista em alguns casos. Vamos lá, gente, qual é a primeira afirmação da teoria cinética dos gases? Um gás é formado por partículas microscópicas que se encontram em movimento aleatório. Então essa primeira afirmativa, ela é o quê? Ela é bem verdadeira. Os gases realmente estão em movimento aleatório, movimento desordenado, tal. Tanto, gente, que isso é tão assim próximo da realidade, que eu trouxe um exemplo para vocês aqui. As moléculas do ar, ou seja, a molécula que forma o nosso ar que a gente está respirando agora, na CNTP, que são as condições normais, temperatura e pressão, a gente tem uma pressão de 1 atmosfera e a temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. A velocidade dela, gente, é de 140 km por hora. Então, uma velocidade muito alta. Por quê? Porque estão em movimento aleatório os gases. Estão em movimento aleatório, desordenado. Então, eles vão ter uma velocidade. E essa velocidade é uma velocidade alta. Então, essa primeira afirmação da teoria cinética dos gases, ela é bem próxima da realidade mesmo. A segunda afirmação, gente. O volume das partículas é desprezível frente ao volume ocupado pelo gás. Então ele está falando assim, gente, por isso que a gente costuma dizer, através dessa hipótese aqui da teoria cinética dos gases, que o volume do gás é o volume o quê? Do recipiente que contém ele. Quando a gente fala que o volume do gás é o volume do recipiente que contém ele, a gente está desprezando o volume das partículas. As partículas são matéria, gente, elas existem, então elas ocupam um lugar no espaço. Então a gente está completamente pela teoria cinética dos gases, a gente desconsidera esse volume das partículas, bora só olhar o volume do recipiente, que vai ser exatamente o volume dos gases. O que acontece? Isso é verdadeiro? Não, né, gente? Como as partículas existem, elas vão ocupar um volume. Claro, né? Se elas ocupam um volume, a gente não pode dizer totalmente que o volume do recipiente que contém um gás é o volume do gás, tá? Não é bem assim, mas pela teoria cinética dos gases, a gente considera assim, a gente despreza totalmente o volume das partículas gasosas. Mas o que acontece, gente? Na natureza, em alguns casos, isso a gente pode até, vamos dizer, colocar como verdadeiro, dizer que é totalmente desprezível. Para vocês terem ideia, o volume de NO2 e O2, que são um dos principais gases que formam aí, os gases da nossa atmosfera, no ar, gente, é o que? É aproximadamente 0,1%. Então o volume dessas duas partículas de gás do ar que a gente está respirando agora, eles ocupam um volume de 0,1%. Ou seja, é um volume quase que desprezível, sabe? Que não faz diferença nenhuma, mas existe, tá? Então a teoria cinética dos gases totalmente despreza o volume das partículas. O que não é muito real, mas é uma aproximação que eles fizeram aí. Outra aproximação, gente, outra afirmação, ó. As partículas se chocam de forma perfeitamente elástica entre si e contra as paredes do recipiente. Então, essa afirmação da teoria cinética dos gases, quando as partículas se chocam entre elas, ou contra a parede do recipiente, é um choque perfeitamente elástico. Vai bater e cada um vai seguir a sua vida. Mas o que acontece, gente? Isso é totalmente ilusório, porque quando partículas se chocam, gente, vai haver perda de energia, tá bom? Vai haver perda de energia, por exemplo, energia cinética, pá. Então isso explica o fato das partículas gasosas nunca parar de se movimentar, porque como elas batem e vão embora, quando elas batem de forma elástica e vão embora, só bate e vai embora, não há perda de energia. Então, se não há perda de energia, nunca vai acabar de se movimentar, elas nunca vão parar de se movimentar. Então, é uma aproximação que eles fizeram que não é muito real, gente. Qualquer partícula que se chocam, vai haver sim perda de energia. Então, é uma aproximação aí não muito realista, tá? Outra afirmação da teoria cinética dos gases. As interações intermoleculares são desprezíveis, tá? São desprezíveis. Como o choque entre elas é completamente elástico, então quando duas partículas se batem, elas não vão ter nenhuma interação química. Elas vão bater e vão embora, tá? Então a gente considera que a interação entre as moléculas intermolecular é desprezível, basicamente não existe, o que não é real. Tá? Então, a teoria cinética dos gases, ela se aplica no que a gente chama de gases ideais, que seriam os gases perfeitinhos, tá, gente? Os gases perfeitos aí, que o quê? Estão em constante movimento, esse movimento nunca acaba, que as partículas dos gases têm volume desprezível, que elas se chocam de forma perfeitamente elástica e que não há interação entre as moléculas. Então é um gás que a gente chama ideal. Esse é o gás que existe só na teoria, tá, gente? A gente usa ele só para estudar mesmo
no ensino médio. Agora, os gases que existem de verdade são chamados de gases reais. Os gases reais, gente, não necessariamente vão seguir essa teoria. Os gases reais, na verdade, a gente não pode considerar tudo que a gente viu aqui. A gente não pode considerar que a velocidade dele vai sempre existir, sempre vão estar com uma velocidade que nunca vai acabar. A gente não pode desconsiderar o volume das partículas. A gente não pode considerar que vai sim haver interação entre as moléculas. Tá? Então, o que a gente estuda, os gases que existem, na verdade, desculpa, são os gases reais, que é os gases que existem na nossa vida, no ambiente. Não os gases ideais. Os gases ideais são esses aqui que vão seguir essa teoria. Os gases reais são aqueles que existem na natureza. Mas os cientistas começaram a estudar os gases reais e viram que existe uma forma dos gases reais, que são aqueles que realmente existem, se aproximarem dos gases ideais, tá bom? Como é que a gente faz isso? A gente diminui a pressão e aumenta a temperatura. Quando a gente diminui a pressão e aumenta a temperatura, os gases reais vão ter um comportamento semelhante aos gases ideais, tá bom? Só nessas condições. Nas demais, gente, isso não vai acontecer. Os gases reais são os que não vão seguir necessariamente a teoria cinética dos gases. São os gases que realmente existem na natureza. Esse aqui, os gases ideais, esses gases perfeitos, são gases, vamos ver, mais teóricos do que realistas. Eles basicamente não existem, tá bom? Então, galera, essa aí é a teoria cinética dos gases, que é uma aproximação para a gente estudar os gases de forma mais fácil, tá? E algumas mais afirmações aqui são bem verídicas, outras nem tanto, tá? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, ajude a gente a chegar a 11 mil inscritos, que a gente vai fazer vários exercícios de toda a parte teórica que a gente está vendo aqui. Então, vejo vocês na próxima aula, galera. Forte abraço a todos e até mais. Valeu, galera!